Nem os poetas conseguem definir a poesia. Exatamente. Mas para você? Eu acho que a poesia é a inquietação, é o soco no estômago, é tirar você do comodismo, é dizer algo que toque a sua alma, que torne você uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. A poesia, para mim, ela diz muito sobre um modo de existência sensível. Né? A poesia, para mim, ela é muito mais do que só uma produção literária, mas ela é a produção de um modo de existência sensível. É esse o sentido da poesia para mim. Para mim, poesia é uma forma pessoal de tocar outras pessoas. A poesia, como eu vejo de mais interessante, ela parte do seu íntimo, do íntimo do escritor, mas para falar com o íntimo das pessoas. Ela é uma forma de olhar para dentro. É uma forma que, quando eu olho, desnudo de tudo, de roupa, de pano, de sentimento, de angústia, de solidão, eu olho para o que há de mais cru dentro de mim, desse processo que eu observo e absorvo e extraio das pessoas aquele material que eu preciso. A poesia para mim é isso, é quando eu olho para dentro de mim e consigo transformar o que eu sinto lá no fundo em algo tangível, em algo que conforte e ajude as pessoas a curarem um pouquinho a solidão delas. Era uma vez um peixe francês, soturno e muito triste. Se perguntava, será que existem maiores mágoas que as minhas nestas águas? Uma coisa que eu pensei muito durante minha adolescência, que eu acho fantástico de dizer, porque a poesia, ela está por excelência na linguagem, certo? Então, se eu pudesse transformar em coisas materiais, eu diria que um romance é uma coisa mais líquida, diluída, né? Eu teria textos mais concisos, alguns contos, né? Eu teria uma suspensão, que é um líquido mais espesso. E a poesia era como se ela fosse um comprimido de tanta coisa, e ela comprime e fotografa o momento. Então, assim, para pegar alguma definição, fica bem difícil de definir, mas a poesia, ela é muita coisa, ela também não é muita coisa. Então, para hoje, tem uma tendência nacional, né? Eu não diria uma tendência piauiense, teresinense. Não, tem um eixo nacional e que é uma sensação como um todo e que já vem da década de 70, de uma poesia mais, de um viés mais internalizado, mais questões existencialistas. Nós paramos bastante de falar das demandas sociais, né? Elas não nos incomodam mais tanto quanto olhar para si. E esse olhar para si é o coro, assim, digamos. Eu arrisco dizer que é isso, porque eu estou completamente submersa nessa época, né? Então a gente precisaria que ela terminasse, que ela se encerrasse, que tudo se transformasse para poder dizer, olha, foi assim. Que é basicamente o que nós estudamos, aquela visão toda dividida das escolas literárias. Então, para poder perceber, eu precisaria encerrar. Mas arrisco dizer que seria esse olhar para si, é muito forte, essa introspecção. E, além disso, para as minorias, né, mulheres, afrodescendentes, os grupos, né, toda a diversidade sexual, de identidades de gênero e assim por diante, nós vamos ter também todos esses nichos muito bem atendidos e de uma maneira muito forte para identificação, além disso, a palavra não é bem identificação, seria representatividade. É muito forte isso. E está como uma demanda crescente, eu diria que está começando, né? Mais à frente é que a gente vai ver uma forma mais eu diria, profissional dentro da literatura, uma coisa mais sutil, porque hoje ela está como um tapa na cara. Falar sobre isso está como um tapa na nossa cara.
Então, ela ainda vai ganhar uma sutileza e uma subjetividade próprios da literatura e que nós vamos conseguir ter uma produção realmente significativa dentro desses grupos. Eu acho que a poesia piauiense, sobretudo aqui da capital, ela vive um momento ótimo, né? Ou seja, de efervescência, nós podemos dizer de efervescência, porque nós temos uma nova geração surgindo no cenário local, com livros lançados e participando das atividades poéticas da cidade, sobretudo de saraus. Infinito volúvel, quando o fogo alteia, sobrenatural se torna tua arcada de medusa. As tatuagens arcaicas grafadas nos ossos emergem faiscando. Revolvemos. Meu processo de criação, ele parte muito por um estímulo do campo sensível, né? Então, veja, quando eu penso meu trabalho como escritor, eu penso minha rotina como o trabalho de leitura. Tudo começa muito por esse campo da leitura, né? Então, geralmente, é esse universo do que eu estou lendo, com as experiências cotidianas e aquilo que eu estou vivendo naquele momento, aquilo ele vai, digamos assim, me cercando de elementos. Nós estamos respirando poesia. Teresina está respirando poesia com a quantidade de saraus literários acontecendo, não só aqui na Zona Leste, mas também nos bairros da periferia, no centro da cidade. E eu destacaria que entre esses novos poetas, alguns nomes, é o caso do Demétrios Galvão, do Tiago E. O Tiago já tinha, vamos dizer, tido uma participação na música, no Vale do Até. Então eu acho que é um jovem extremamente talentoso, porque une poesia e música, e nada melhor do que isso. Se nós formos observar, Vinícius de Moraes fez isso, e foi, de certo modo, o que o projetou nacionalmente. E o nosso Torquato Neto também, que teve essa sagacidade. De certo modo, eles retomam a própria origem da poesia, que passa pela música. Lá na Idade Média, durante o trovadorismo, poesia e música eram sinônimos. Nós temos o Lucas Rolim, que é um jovem extremamente talentoso também, performático. Nós temos o João Henrique, que é, de certo modo, o grupo que forma tensão, tesão e criação. Eles fazem um sarau muito bacana lá na Praça Pedro II, uma vez por mês. A Revestres tem participado como apoio, como incentivo. E também mulheres, a voz feminina tem se manifestado também com poetas que prometem, que já estrearam, vamos dizer, com certo vigor. Do amanhã, caos. Linguagem da existência. Sol, o sol, esse sol que nos cobre, nos divide nas várias mulheres grávidas da lua na fase obscura, no círculo da revolução. Ratos devoram a lua. As rimas ante o espelho. Como traduzem o discurso da multidão, como um abismo no peito em fase de gestação. Exceto os pássaros, que ao entardecer. Nós temos a Mariana Mendes, que foi lançada inclusive aqui pela Quimera. É uma jovem que já faz uma poesia consequente, Eu acho que para você ser um bom escritor, primeiramente você precisa ser um bom leitor. Eu tive muita sorte de ter tido bons professores de literatura e ter tido também espaço na minha casa, onde esse tipo de atividade era muito valorizada. Então, acabou se tornando muito fácil para mim seguir esse campo. E embora eu tenha outras formações, eu, nesse momento, estou me realizando muito na escrita.
Comigo, o processo do livro, ele é um tanto demorado, né? Demorado no seguinte aspecto, eu levo em média 2 anos e meio, 3 anos para fechar o ciclo de um livro. Então esse é o tempo que eu estou escrevendo, né? E na medida em que eu vou produzindo os textos, eles meio que vão se encontrando, né? Porque dentro desse trabalho ele cria meio que um campo energético ali em que alguns textos se aproximam, outros vão indo para o outro lado. Então nesse exercício, no meu caso, eles vão ganhando uma certa unidade por capítulos, né? Então esse percurso inteiro é o percurso em que os textos estão sendo escritos, alguns vão se aproximando ou por temas ou pela escrita propriamente, pela a questão da estética da escrita. Depois eu vou definindo o conceito do livro, então vem o título, e a partir daí eu vou definindo os capítulos e vou agrupando os poemas em capítulos. Então aí o livro ele vai ganhando um corpo, né? Um corpo conceitual. A princípio eu nunca parto de um conceito prévio, o conceito ele vai se constituindo ao longo do processo do livro. E às vezes o livro ele está fechando o seu ciclo e esse conceito ele ainda não foi totalmente amarrado, mas aí, no fim, mesmo que demore um pouquinho, no finzinho ele fecha e o livro ele passa a ter um conceito e além dele dialogar internamente entre os capítulos e os textos, também dialoga com os outros livros. Então termina tendo aí uma certa unidade, ou pelo menos semelhanças que aproximam essa poética, né? Eu gosto muito dessa produção independente, porque eles ficam mais livres para produzirem de acordo com, vamos dizer, as suas inquietações, né? as suas dúvidas, né? Então, eu acho que o poder público nas 3 esferas deve entrar, mas não deve ser o predominante, né? Porque isso depende muito de editais, de concursos, de seleção. Então, a burocracia enorme e o autor, principalmente quem está estreando, quem está escrevendo, tem uma vontade enorme de expor isso daí, não é? De compartilhar, de socializar os seus escritos, né? E produções boas, de excelente qualidade. O apoio a gente tem que correr atrás, não tem como. Eu sei que você entende bem isso. Esse apoio, ele não vem muito de boa vontade, né, digamos assim, principalmente o apoio financeiro. Ele vem muito em troca de. Eu preciso de um abatimento no meu imposto, ou eu preciso de divulgação, ou eu preciso que você seja o garoto propaganda. Dificilmente você encontra pessoas que vão fazer uma divulgação ou vão apoiar o meu projeto por boa vontade ou porque está sobrando dinheiro. É difícil. O Estado também tem feito sua parte. Então, assim, é muito de correr atrás, mas mesmo se não tivesse, e quando não tem, dá-se um jeito. Porque você pega lá atrás, não é? Se produzia, eu sou de uma época em que se produzia, inclusive eu cheguei a escrever poesia, não é? Em mimeógrafo. Quando eu comecei o meu projeto lá em 2014, eu comecei com o Instagram Poesia em Moldura, que o objetivo era transformar a poesia em quadros. Era o único objeto que eu trabalhava, era com os quadros. E quando eu comecei lá, eu já tinha um processo objetivo. Eu já pensava na poesia pensando no como ela poderia ir para o quadro. E aí o meu trabalho foi ganhando outras proporções e eu comecei a me moldar, a me transformar, a me desconstruir. Quando a gente pensa o objeto livro, né, ele, de certa forma, ele é algo que é pensado para ser vendido, minimamente, né? Muito embora seja muito comum entre os autores troca de livros, presentear as pessoas com os livros e tal, mas, de todo modo, o livro ele é feito para ser vendido. Beleza. Só que no corpo do livro, ali você constrói um conceito visual, um conceito estético, um conceito da linguagem e tal, né? O livro ele é, digamos assim, aquele espaço em que tanto habita uma poética como a poética inventa aquele espaço. E nenhum problema se dá ali
se desdobrar algumas coisas, não é? Mas você tem o texto pensado para o livro, você tem o texto pensado para o papel. Mas uma coisa que eu tenho observado é que com as redes sociais, com o Facebook, o Instagram e outras redes, as pessoas têm feito poeminhas para redes sociais, né? Num diálogo direto, mas ao mesmo tempo pobre, com a poesia que foi feita nos anos 70, que é uma poesia, digamos assim, a chamada poesia piada, a poesia dos insights, em que, por exemplo, o Chacal, o Nicolas Baer, o Chico Alvim, esses autores eles foram mestres, e o próprio Leminski, em poemas curtos. Mas esse poema curto, essa sacada esperta da poesia, ela não era uma poesia esvaziada, não é? Ela não era uma poesia necessariamente pobre. O que a gente vê muito com a poesia, que circula muito nas redes sociais, e hoje em dia existem alguns escritores de face, né? É uma poesia pobre. Ela é uma poesia pobre enquanto estética, ela é uma poesia pobre enquanto linguagem, e essa poesia, quando ela vai para um outro suporte, um quadro, uma camiseta, ele vai como um subproduto, e um subproduto muito fraco, muito frágil enquanto linguagem. Para além de qualquer avaliação de qualidade, eu percebo como um movimento positivo. Como é que eu posso te dizer isso? Assim, levar a poesia para esses espaços é bem interessante, é bem forte, fortalece, né, esse vínculo aí com o subjetivo. E você não começa a ler uma coisa, simplesmente você vai pegar o livro e vai ler e pronto. Não, você tem todo um processo. Então, são portas e também são momentos de leitura. Porque, assim, quando você está próxima do estudo literário, você percebe que um poema já é uma obra inteira. Então, quando você se confronta com esse poema ali no Instagram, quando você se confronta com um poema num quadro, numa camiseta, num guardanapo, você já está diante de uma obra produzida por alguém com alguma intenção, uma obra de arte. Eu acho que é uma proposta interessante porque é uma proposta da atualidade, é o que o mercado atual pede, né? Há alguns anos atrás, você não tinha essa exploração desse tipo de viés cultural em produtos como roupa, como quadros, enfim, outros tipos de produto. E eu acho que é uma coisa boa, eu acho que é um sinal de que as pessoas estão querendo se aproximar desse tipo de literatura, que para mim ainda é uma das formas literárias mais difíceis de ser adquiridas. Graças a esse meu trabalho inserido dentro das redes sociais, que eu acredito que tem essa importância de levar a poesia para um lugar desconhecido, para um lugar que a gente não conhece. Porque a gente está ali inserido nas redes sociais, a gente pode expandir o nosso trabalho pelo país inteiro, pelo mundo inteiro. Então, muitas pessoas estão tendo acesso a isso, entendeu? Então, a internet ela veio como uma forma de democratizar isso, entendeu? Ela deu voz às pessoas que, de um certo modo, não eram tão visibilizadas, entendeu? Então, a gente vem de uma cultura onde se não se acredita na poesia, onde ela não é vista da maneira como ela deveria. Então a internet ela veio para democratizar e firmar isso, entendeu? Que a gente tem espaço sim, tem espaço para todo mundo. Quem quiser mostrar a sua palavra, levar o seu trabalho para as pessoas, é possível sim, graças a isso, a internet. Acertou em cheio e me completou vazio no peito, e não se aguenta